Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre um ecossistema de inovação em alimentos na América Latina, com foco em inovação aberta e investimento em food techs. Para quem não sabe, tecnologia de alimentos. E estamos recebendo neste episódio do IBFcast o Paulo Silveira. O Paulo Silveira é engenheiro de alimentos formado pela Unicamp. Foi CEO da Danisco Ingredients para a América Latina e desenvolveu um negócio de ingredientes na região. É membro do conselho de administração de diversas empresas. Um detalhe, viu, gente? Foi premiado com os 5 maiores executivos brasileiros pela mídia brasileira Gazeta Mercantil em 1999. Então, vocês imaginem o currículo desse nosso convidado, né? E a importância dele num processo que a gente fala de tecnologia de alimentos, e você vai ter a oportunidade de entender o porquê. Ele é fundador do Food Tech Hub Latam, esse ecossistema de inovação em alimentos na América Latina com foco em inovação aberta e investimento em food techs. Paulo Silveira, é um prazer recebê-lo no IBFcast para a gente falar sobre um tema tão apaixonante que eu adoro falar de tecnologia, ô Paulo. E quando a gente fala, e existe uma preocupação muito grande sobre o ponto de vista de alimentação mundial, né? De você ter alternativas de alimentos que sejam importantes sobre o ponto de vista da saúde alimentar do planeta. Estou errado no que eu estou colocando ou é exatamente isso, Paulo? É exatamente isso. Obrigado. Obrigado pelas palavras de introdução. Você é apaixonado por tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia mais alimentos, que é a tradução de food tech. É verdade. Então, é um prazer que estar falando com a sua audiência. E assim, dizer que na minha época, como você apresentou de Danisco, a gente fazia inovação no nosso laboratório, escondido de todo mundo, ninguém poderia entrar, ninguém podia fazer nada. Essa era a inovação fechada. Depois nós evoluímos para a inovação aberta. Então, as empresas abriram um pouco e começou a procurar parceiros para ajudar nessa inovação na área de alimentos. E hoje nós temos essa inovação em ecossistema, que é um pouquinho mais entrópico, porque você envolve vários agentes, né? A academia, a indústria, o governo, os empreendedores, a indústria de investimento, o venture capital, que a gente chama, e esses atores se interagem. Para quê? Para buscar a sinergia e alavancar essa inovação. E o que acontece quando você investe e trabalha em ecossistema? Você minimiza seu investimento, porque você compartilha instalações, compartilha conhecimento e maximiza os resultados. Sim. Então, é uma nova forma que as empresas estão se organizando, não é só em alimentos, não. Sim, é a nova economia em ecossistemas, onde um grupo de empresas se reúne para prestar o serviço para quem? Para o consumidor dele. No nosso caso, o consumidor de alimentos. Agora, ô Paulo, é até interessante porque, por exemplo, você sabe que é uma questão de cultura. Por que eu estou falando isso, gente? Recentemente, houve um evento no Itaú que reuniu vários atores dessa questão relacionada ao food tech, né? Então, reuniu indústria, reuniu entidades, instituições como Embrapa, como o Itaú, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, né? O próprio Food Tech Hub Latam, do qual o Paulo é fundador e CEO. E uma coisa que chama muita atenção é sobre a proteína de determinados tipos de alimentos, que muitas vezes as pessoas olham assim,
mas são extremamente importantes. Eu estou falando, por exemplo, grilo, um exemplo, né? Outras alternativas de alimentos que, por uma questão cultural, muitas vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu vou comer isso? E, de repente, quando as pessoas se dão a oportunidade de experimentarem, acabam vendo que até é nutritivo, que é gostoso. E no ano passado, eu acho que foi um divisor de águas importante, ô Paulo, e você vai dizer se realmente foi, eu acho que vai dizer que sim, que foi um sonho realizado. Dentro das instalações do ITAL, o ITAL, para quem não sabe, é o Instituto de Tecnologia de Alimentos. O Paulo, que é um empreendedor, se reuniu com vários atores e surgiu a oportunidade de lançar o Tropical Food Innovation Web, que, na verdade, gente, é um laboratório de tecnologia de alimentos, com tecnologia de ponta, instalado no ITAL. Ô, Paulo, eu quero que você coloque para quem está nos acompanhando nesse momento que, na verdade, esse empreendimento que foi inaugurado e está dentro do ITAL, tá? Se não me engano, acho que é o segundo no mundo, né? Primeiro dizer que esse evento que você teve lá é organizado pelo Foodtech Sim. Hub Latam, né? Estamos na 5ª edição e virou realmente uma referência na América Latina para onde se quer discutir foodtechs, né? Os diversos Sim. atores, né? E tem proteína de grilo e tem proteína de micélio, cogumelo de fermentação, e dizer para a audiência que proteína é proteína, não importa a fonte de produção. A proteína tem a sua estrutura físico-química que ela não muda. Então, tem os 9 aminoácidos essenciais. Então, assim, qualquer que seja a forma segura de produção de proteína, a proteína vai fazer bem para o ser humano. Então, esse é um ponto. E o Tropical Food Innovation Lab é realmente um sonho e uma necessidade para o Brasil de uma plataforma de inovação agroalimentar para transformar o Brasil de um país de commodity para um país de valor agregado na cadeia, né? Eu sempre falo assim, a gente exporta café e importa Nespresso. A gente tem que exportar Nespresso e temos que exportar toda essa cadeia de alimentos. E, para quem não sabe, a indústria de alimentos responde historicamente, nos 40 anos que eu estou nessa área, a 10% do PIB. Pode ser 9,8, 9,9, 9,5, 10,6. Na média, 10%. Então, você pegar a cadeia agro e a indústria de alimentos, 1/3 do PIB brasileiro está aqui. Então, precisava de uma plataforma de inovação. O Estado não tem mais recursos, o ITAL não tem recursos para uma transformação dessa. E o que nós fizemos, né? Fizemos uma parceria público-privada, através da Lei de Inovação, garantido com toda a segurança jurídica. Nós trouxemos importantes empresas para investir, investimos muito dinheiro lá. E esse é um modelo que já se tornou referência no estado de São Paulo, inclusive TCU e tudo, que é um modelo público-privado, gerido por uma empresa privada, que é o Foodtech, né? E que dá certo, porque você realmente coloca um recurso onde não tem, mas aproveita todo o conhecimento do ITAL, com seus doutores, 60 anos de tecnologia de alimentos, para produzir inovação. Então, é um conceito que a gente está apostando muito. Inovador. Porque, na verdade, gente, o que o Paulo, em linhas gerais, está colocando é o seguinte. No modelo anterior, quando se falava em parceria público-privada, tá? E que envolvesse esses dois setores, quando se lançava alguma coisa, a questão era que seria administrado pelo governo. A experiência, né, com o Tropical Food está sendo tecnologia e ponta para que essa questão da parceria público-privada ela seja revista e veja que é possível, sim, você fazer essa parceria público-privada e com a gestão
privada. Né? Quer dizer, na verdade, é a primeira experiência que está sendo feita e mostrando que dá para se fazer e com qualidade. Né? Eu acho que é importante a gente deixar isso claro para as pessoas, porque fala-se muito sobre parceria público-privada, mas como é que funciona isso? Né? E a gente está partindo, sob o ponto de vista, levando em conta, obviamente, a questão de inovação, né? Inovando sob o ponto de vista da gestão. Uma questão, Paulo, que eu acho que é extremamente importante, a gente fala, as pessoas também já ouviram falar muito, sobre o conceito de ecossistema. Né? Eu acho que seria interessante para quem está nos acompanhando nesse momento entender como é que funciona esse conceito de ecossistema e por que isso daí é tão importante quando a gente fala em inovação. O conceito de ecossistema é mais amplo, é que a soma individual de cada empresa participando te dá um conjunto melhor para o consumidor de produtos e serviços. Então, não existe nenhuma empresa hoje que consegue atender de ponta a ponta o que o consumidor está demandando. Por isso que se forma um ecossistema. Então, você tem um serviço que pode atender, eu tenho outro, e as pessoas têm outras, as empresas têm outro. Então, isso, nesse conjunto de produtos e serviços, você dá o melhor para o consumidor. Outro ponto é que ninguém tem o CAPEX, o investimento necessário para atender o consumidor de ponta a ponta. Então, você divide investimentos num espaço, numa plataforma digital. Você pode ter um espaço físico, mas você pode ter uma plataforma digital. Então, é isso que também minimiza o investimento, maximiza o resultado na ponta. Então, na verdade, é até um exercício que eu sempre chamo de humildade, que nós estamos voltando para as empresas, que eu não consigo fazer tudo. Eu preciso de colaboração, eu preciso trabalhar em ecossistema. O que é o ecossistema na biodiversidade? Uma somatória de seres que um apoia no outro para poder sobreviver. E esse é o conceito de ecossistema que a audiência tem que entender. Então, foi isso que nós fizemos e é isso que a gente acredita e é isso que eu tenho visto que as empresas vão procurar no futuro. Né? Não tem dinheiro suficiente para fazer tudo. Gente, eu tive a oportunidade de conhecer e fiquei muito feliz, né, de conhecer o Paulo Silveira no ano passado. E a partir daí nós começamos a conversar, estreitamos um laço tão importante, no sentido de trazer informação de qualidade, de muita relevância para a comunidade de uma forma em geral, né? Seja a comunidade acadêmica, seja a comunidade com foco em inovação. E neste ano, Paulo, você organizou mais uma edição desse International Food Tech Forum, né? Que, sem dúvida nenhuma, Paulo, vou ser muito sincero com você, e você sabe que eu sou muito sincero. A cada ano que passa, a edição que vem supera a anterior. Sob o ponto de vista de participantes, sob o ponto de vista de interesse do público em participar, em adquirir conhecimento. E eu fiquei muito feliz, eu tive a oportunidade, na edição desse ano, de acompanhar mais intensamente os 2 dias. E realmente, rapaz, eu fiquei admirado, não só sob o ponto de vista da organização, mas sob o ponto de vista da qualidade dos atores que participaram das apresentações. Os fóruns foram muito interessantes, né, Paulo? Bom, essa caminhada, né? Quem espera chegar no auge, né? Não dá, tem que ter uma caminhada e eu concordo. Do evento desse ano foi melhor que o ano passado, eu espero que do ano seguinte seja melhor. O que acontece também é que as pessoas e as entidades, organizações estão vendo o quanto vale
tem valor as conexões que são geradas num evento desse. Porque você tem todo mundo num lugar só. Sim. Investidores, em grandes empresas, pequenos empreendedores. Está todo mundo lá interagindo e conversando, e dali sai algum projeto, algum negócio. Então, tem muito valor isso aí. E os painéis, né? A gente sempre procura trazer as pessoas que lideram um segmento. Sabe? Então, pessoas importantíssimas nas decisões até de país, né? Nós tivemos lá a Embrapa, tivemos o Itaú, tivemos grandes empresas, né? Gente do MDIC, né? Falando lá, o Caiado representando a cidade de Campinas. Então, a gente procura trazer esse ambiente produtivo, né, em 2 dias, né? E um ambiente gostoso, né, Milton? Não, Muita nossa, energia, muito legal, muita gente. energia e o pessoal feliz, e é isso que faz negócio, né? Energia positiva, Positiva, gente, né? E quanto isso é importante quando a gente fala em ecossistema, né? Essa interação, né? Essa energia positiva, né? Porque assim, ô Paulo, eu acho que é importante, assim como se discute, e até, inclusive, um dos painéis destacou a questão do efeito climático no planeta, né? Sob o ponto de vista, por exemplo, da produção e geração de alimentos, né? Eu acho que quando a gente vê, por exemplo, painéis nesse sentido, que se preocupam com a produção de alimentos, que se preocupa, por exemplo, com o crescimento da população mundial, sob o ponto de vista de projeção de crescimento dessa população no planeta, né? E a necessidade, né, de você impactar ou reduzir da melhor forma possível, né, os efeitos da fome. Você vê, por exemplo, que um evento como esse ele tem uma projeção e uma dimensão assim que as pessoas muitas vezes não têm essa noção. Sabe? Quer dizer, então eu acho que é importante para você que está nos acompanhando que não dá para a gente pensar, por exemplo, no nosso quadrado. A gente tem que se preocupar, né, com um quadrado maior, né? E o quadrado maior implica, por exemplo, em você se preocupar não só com você, mas com o outro também, né? É bacana, por exemplo, você ter o que comer na sua casa, mas também é preciso que a gente se preocupe com quem não tem o que comer, né? E eu acho que quando a gente fala em inovação, quando a gente fala sobre esse modelo, né, você pensa também nessa questão, né, de alternativas. E o que é mais interessante é você ter esse viés de você envolver o setor público, o setor privado, né, as universidades, né, esses centros de pesquisa que são fundamentais. E teve um detalhe interessante, ô Paulo, que, por exemplo, quando ocorreu, na passada também foi a mesma forma, é interessante porque, além desse fórum internacional, teve também a exposição, né? Então, a união desses 2 eventos, eu queria que você destacasse a união desses 2 eventos para Campinas, né? A importância de Campinas dentro desse processo de inovação com foco na tecnologia de alimentos. Eu vou voltar só antes de responder, dizer que o tema do evento foi a indústria de alimentos resiliente, colaborativa e inclusiva. Então, quando nós pensamos nesse tema, a gente nem imaginaria o que ia acontecer no Rio Grande do Sul. Sim, então, verdade. Foi um tema que foi atual, como produzir alimentos considerando a premissa sempre da sustentabilidade e da conservação do planeta. Então, nós tivemos lá no evento o painel da pegada de carbono na indústria de alimentos. Nós tivemos o primeiro evento de food tech no Brasil, Carbono Zero, que nós fizemos a mitigação
de carbono gerado pelo próprio evento. E é isso que nós temos que discutir. E também nós tivemos e como preparar as pessoas para o futuro, para essa grande transformação. Tá? Voltando aqui à tua pergunta, o mundo tem alguns destinos de food tech. Tem Londres, que é muito forte, tem São Francisco. Então, Londres e talvez Bilbao na Europa são grandes destinos para discussão de food tech, essa transformação. São Francisco nos Estados Unidos e Campinas na América Latina. Na Ásia tem lá Singapura, mas Campinas na América Latina. Então, essa junção do fórum com as food techs, quando eu comecei o Food Tech Hub, tinha uma food tech no Brasil, Milton, uma. Nós ali colocamos 25 por causa do espaço, poderíamos ter colocado 50. Sim. E ali nós fizemos o desafio, né, o Food Tech Global Challenge, tivemos 5 finalistas que foram lá para o palco, uma delas ganhou o prêmio, que foi a Bioinfumo, que está dentro do Itaú, a Bioinfood está dentro do Itaú, incubada. Então, assim, altíssima tecnologia, né? Então, a importância para Campinas só vem dentro do DNA de Campinas, que é uma cidade inovadora. Essa questão que você está falando, Paulo, é bem interessante, porque o Food Tech Hub Latam, ele atua com muitas startups, né, no seu ecossistema. Eu acho que é interessante para quem está acompanhando a gente nesse momento, que as pessoas ouvem muito falar startups e tal. Mas a importância, por exemplo, dessas startups dentro desse ecossistema. Eu acho que assim... Fazia tempo que eu não via essa pergunta. Obrigado pela pergunta. Não existe... O pilar startup na transformação é fundamental. Por quê? Porque as empresas têm o seu compliance. As empresas são engessadas. Eu já fui de empresa. Você sabe disso. Elas pensam no mês, no trimestre, na CVM, na bolsa, no resultado financeiro. A startup pensa, é a vida do empreendedor ali. E eles estão abertos a novas tecnologias, a novas soluções. E é aí que a indústria se aproveita, do bom sentido, desse ecossistema. Tem muita tecnologia de startup que pode ser usada na indústria de alimentos. Não precisa necessariamente estar incorporado a startup dentro da empresa. Sim. Pode estar num grande satélite, que é o ecossistema. Então, você tem uma startup, eu vou lá e falo, Milton, vem aqui, isso aqui você me resolve um desafio aqui na minha empresa. Olha, então, assim, um ganho imenso, né? Para a empresa e para o empreendedor, porque o empreendedor ele tem algumas dificuldades e todo mundo acha que é só dinheiro. Não, não é dinheiro. É metodologia, é prova de conceito, é tecnologia e mercado. A indústria dá um mercado para o empreendedor que às vezes ele não consegue atingir. Então, um fórum como esse, que você tem grandes empresas de alimentos para o empreendedor, que estão ali tomando café junto, que talvez o cara nunca possa encontrar o presidente de uma empresa no mesmo local, e vai lá e toma um café e tem a oportunidade de... Isso daí é fato, viu? É fato porque eu participei, entendeu? Tive em contatos com alto escalão, né, de empresas internacionais, como a Bayer, por exemplo. Porque sabe o que é, gente? Tem uma questão assim interessante. Eu até estava conversando com a executiva da Bayer, nesse evento do Paulo, porque o que acontece? Bayer, primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte, é a empresa que usa agrotóxico na hora do lado, entendeu? Gente, é um conceito totalmente deturpado. Porque o que acontece? A empresa, que na verdade é uma multinacional alemã, né, tem se preocupado ao longo dos anos em desenvolver tecnologias, né, que agreguem valor ao solo, inclusive como pegada de carbono, inclusive, né, Sim, Paulo? muito. Quer dizer, então,
esse conceito, não, a empresa que produz o agrotóxico que eu vou depois consumir. Esqueça essa ideia, totalmente deturpada, né? O Milton, isso, de novo, obrigado, porque assim, a indústria do biofertilizante no Brasil, o Brasil vai liderar essa corrida global. Sim. Tá? O Alessandro Cruvinel, que é do Ministério, começou um programa de biofertilizante há 3 anos atrás lá. Hoje nós temos mais de 700 patentes. E essas grandes multinacionais estão olhando muito de perto isso. Ninguém quer estragar o planeta. Isso é uma coisa, é uma evolução de tecnologia. Então, quando você coloca um estigma numa empresa que é agrotóxica, está todo mundo procurando fazer o melhor, inclusive com pegada de carbono, mitigação de carbono, novas fontes de biofertilizantes, e é isso que está acontecendo. E eu vou te contar um caso, a Bayer foi o primeiro membro do Food Tech Hub, não foi uma empresa de alimentos, foi a Bayer. Por quê? Porque a Bayer quer estar conectada com a indústria para justamente prover melhores soluções para a indústria de alimentos. Agora, Paulo, eu sei que você você tem uma visão de futuro sobre o ponto de vista de inovação muito grande. Exemplo, né, é que o Tropical Food Innovation Web é um marco. Sim. Né? A importância dele, não só para o Brasil, mas para o mundo. Uhum. Né? E eu sei que você é um cara que tem uma visão de uma perspectiva de futuro muito positiva. Levando em conta, por exemplo, toda essa cadeia, né, que envolve vários setores diferenciados da indústria, porque quando a gente fala indústria, gente, nesse ecossistema não é só a indústria de alimentos. Uhum. Né? São indústrias, por exemplo, a Bayer é um exemplo, né, que atua no sentido de desenvolver ações para que, na questão, por exemplo, do agronegócio, na questão da produção de alimentos, isso daí avance, utilizando tecnologia. O que você vê hoje, Paulo, sob o ponto de vista de futuro? Eu falo porque você é um visionário, tá? Para os próximos anos em relação a essa questão da inovação, dessa tecnologia de alimentos, né? Dessa indústria de alimentos e sobre a cultura da população ou a visão da população diante dessa transformação. Eu acho que nós tivemos o fenômeno da Covid levou o consumidor a demandar produtos mais sustentáveis, nutritivos e acessíveis. Então, tomando isso como base, porque quem está transformando essa indústria, a cadeia toda, é o consumidor. Sim. Com a informação, às vezes desinformação, mas tem informação. Então, essa transformação vai forçar de ponta a ponta uma transformação, seja no campo, então, metodologias, agricultura regenerativa, cuidar do solo, cuidar da água, cuidar da mitigação do carbono, cuidar do planeta lá no campo. A indústria de alimentos precisa se transformar em produzir esses produtos que o consumidor está fazendo. E uma indústria mais sustentável, com menos solvente, mais processos digitais, mais pessoas capacitadas. Na área de transporte e supply chain, que a gente chama, mesma coisa, mitigação de carbono, processos mais eficientes e integrados, né? No varejo a mesma coisa, menos desperdício, né? E o consumidor também tem que ser educado para perder menos alimentos, porque você sabe que 1/3 dos alimentos do mundo são perdidos. Então não é questão só de tá faltando produção. A gente sabe que em 2050 vai ter um gap de proteína de 56% em relação ao que nós temos hoje. Então essa cadeia precisa produzir outras formas,
mais eficientes. Por isso que um dos processos, Milton, que eu acredito, é a fermentação, principalmente o Brasil, que tem uma tradição em fermentação, até pela indústria do álcool, e não é um processo totalmente, e para produzir proteína. Então, você imaginar que num espaço menor do que um passo... Isso não tem essa coisa de exclusão. A vaca continua lá, vai continuar sendo fonte de proteína, mas você pode encontrar outras formas mais eficientes, com menos consumo de água, com mais energia limpa, de produzir proteína, né? E colocar na mesa do consumidor de maneira acessível. Não adianta colocar produto que custa... O leite, que custa... R$6 o leite normal e um leite vegetal custa 22. Não vai dar. Então você não tem a questão da inclusão. Não tem a questão da inclusão e da acessibilidade. Então, eu acho que o que eu vejo é o seguinte: nós precisamos andar rápido para produzir mais alimento, desperdiçar menos, cuidando do planeta. Simples assim. 3 tripézinhos. Gente, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do IBFcast. Eu quero agradecer muito ao Paulo Silveira, que é uma pessoa que tem uma visão de negócio, uma visão de alimentação, uma visão de inclusão, uma visão de ecossistema fundamental e fenomenal, né? Tenho muito orgulho, Paulo, de contar com a sua amizade, de contar com tantas informações importantes e precisas que a gente precisa trazer para a comunidade de uma forma geral. Eu tenho muito a agradecer a você por ter aceito o convite, de ter participado desse episódio do IBFcast, né? Que foi uma novidade, inclusive, até para os associados do IBF, tenho certeza disso, né? Para os nossos parceiros, abordar sobre um tema, né? Porque nós temos lá o Comitê de Inovação dentro do IBF Campinas Interior Paulista, mas dando um viés sobre esse ponto tão importante, né? Que é tecnologia de alimentos, né? Que é também sobre a questão, por exemplo, de efeitos climáticos, que a gente sente na pele, né? Recentemente, infelizmente, por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, prazer imenso. Muito obrigado, viu, Paulo? Não, eu que agradeço e deixo um convite a todos visitar o Trópico e fazer parte dessa grande transformação. Paulo, eu gostaria, para a gente finalizar, que você, por exemplo, se as pessoas tiverem curiosidade em querer conhecer como é que é esse ecossistema, existe um site assim que as pessoas podem acessar e ter conhecimento? Tem um site chamado contato@tropicalfoodlab.com.br. Eu peço ao pessoal do IBF colocar isso e estamos lá à disposição, né? Organizar, marcar uma visita. Convido também o Comitê de Inovação do IBF a visitá-lo, né? E quanto mais pessoas olharem o que nós estamos construindo aqui em Campinas, é melhor, né? A gente quer incluir essa discussão. E ali, só para terminar, nós temos uma grande área que a gente chama de Demo Kitchen, né? Que é justamente para testar alimento do futuro, e nós vamos estar chamando a sociedade lá para fazer, para provar também. É bem legal. Muito legal. Gente, convido vocês, né, a acompanharem o próximo episódio do IBFcast, lembrando que é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista. Um abraço, até a próxima.